Amém, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí, irmão? Amém. A Ele toda a honra e toda a glória. Para quem não me conhece, sou pastor Pedro, já estou no 3º ano seguido nessa conferência Fim dos Tempos com os meus fiéis escudeiros ali, pastor Damásio, pastor Márcio, pastor Igor que está lá atrás. Nessa missão de trazer aqui para Fortaleza, no Ceará, a palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus, e edificar a noiva de Cristo e preparar a noiva de Cristo para o que vem por aí. A missão é árdua, irmão, porque é uma palavra, conforme a gente vai ver aqui nessa noite, doce na boca, mas amarga no estômago. O reino do Senhor vai vir, mas antes dele vir e os sinais nos ares se manifestarem, os sinais nos céus aparecerem, declarando a vinda do Senhor Jesus, muita coisa vai acontecer nessa terra, e é preciso que vocês estejam preparados, ungidos pelo Espírito de Deus e fervorosos na sua fé para enfrentar aquilo que vem pela frente. Não só vocês, mas os filhos de vocês também. Então a geração que está aí, dos nossos filhos, tem uma filha de 12 e uma filha de 10 anos, que com certeza, se eu não vir a estar vivo na volta do Senhor Jesus, ou na última semana de Daniel, com certeza elas estarão, pela lei natural das coisas, estará lá. E elas têm que estar preparadas, assim como os filhos de vocês, os netos de vocês também têm que estar preparados, de não negociar, nem com o preço da própria vida, o valor do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, em hipótese alguma, nem com o preço da própria vida. Então, irmãos, eu quero, nessa noite, trazer os acontecimentos dos últimos 7 anos de existência desse mundo, para que o Senhor Jesus traga para nós do céu um mundo vindouro, de justiça e de paz sobre essa terra. Amém? Sem mais delongas, eu vou começar logo com o primeiro texto da noite, que está lá em Daniel 9, no versículo 27, que é o último trecho da profecia das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, ela é dividida em 3 blocos proféticos. O primeiro bloco e o segundo bloco já se cumpriram. Eles já se cumpriram na história. Essas profecias já se cumpriram. A ordem de saída do decreto para a construção de Jerusalém, que foi destruída no ano 70 que foi destruída pelo Império Babilônico, do ano 70, ou do ano 70 não, fala. Oi? A página, para quem está com a apostila aí, irmãos, página 45, tá? Você que escaneou ali o QR Code na tela, vai aparecer aí no seu celular, a apostila é a página 45 dela. Então, voltando aqui, as 70 semanas de Daniel, ela é dividida em 3 blocos proféticos, 2 se cumpriram, e um, que é o da última semana, ainda não se cumpriu, e eu quero falar deste último bloco profético. A primeira parte da profecia foi a ordem e o decreto para a reconstrução do templo, de Jerusalém e dos seus muros. Isso foi lá no tempo de Esdras e Neemias, de Jeroboão e de Josué. Isso já aconteceu. E da construção dos muros de Jerusalém até a vinda de Cristo, a primeira vinda dele, mais 62 semanas, formando 69 semanas, que completam 483 anos, que já se cumpriram. Faltam ainda 7 anos para se cumprirem 490 ou 70 semanas de anos. 70 vezes 7, 490 anos. Então está faltando o último bloco profético, que é a última semana de Daniel. E por que essa semana ela não se deu cronologicamente, de forma linear? Porque Deus parou a profecia, no segundo bloco profético, para que o tempo permitisse que nós, os gentios, entrássemos na promessa. Até que se cumpra a plenitude dos gentios, a profecia está paralisada. O tempo das 70 semanas estão paralisados. Vai voltar a funcionar, a correr esse time profético,
Esses últimos 7 anos, quando entrar o último irmão gentio na graça, na promessa de Deus. E aí essa semana ela volta a correr e vai se cumprir o último bloco da profecia, que é esses 7 anos. Amém, irmãos? Está todo mundo comigo aí, entendendo o que eu estou falando? Então, a última parte dessa profecia está lá em Daniel 9, 27. Se você ler Daniel 9 todo, você vai ver ela inteira. Tudo que já se cumpriu e tudo que há de se cumprir. E Daniel 9, 27 diz assim: e ele firmará aliança com muitos. Ele, o homem da iniquidade, o anticristo que vai aparecer ainda. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O texto que Jesus Cristo lá em Lucas e Mateus fala, quem lê Daniel, entenda, é esse texto aqui. Falando do anticristo, quando ele vai aparecer, o que ele vai fazer e como, e o que ele vai fazer e invadir Jerusalém. Nesse momento da profecia aqui, que Jesus fala, quem lê Daniel entenda, não havia acontecido essa parte da profecia. E vai se cumprir ainda, porque ela está selada e encerrada para o tempo determinado do fim, que vai estar se aproximando. Esse assolador que vai invadir Jerusalém e vai fazer coisas dentro de Jerusalém. Jesus Cristo, ele, em uma das suas profecias, ele fala, ai desse dia se for num sábado, porque ele estava falando para os judeus, e os judeus guardam o sábado. E ai desse dia se for no inverno, porque em Jerusalém, os montes de Jerusalém nevam. E ele fala, fugir para o monte, e que isso não se dê no sábado ou no inverno. Jerusalém, no monte em Jerusalém, neva, fica cobertinho de neve. E ele está falando desse dia, quando esse dia for acontecer, quando o anticristo entrar em Jerusalém, destruir a cidade, mais uma vez, e matar o povo que vai estar lá. Amém, irmãos? Então essa parte da profecia, ela há de se cumprir ainda. E ela não se cumpriu. Passa aí o próximo slide, irmão, por favor. E aí, esse mapa mental aí que a gente está colocando na tela para vocês, e está na sua apostila, ele mostra nessa parte preta ali, escrita era atual, os momentos que antecedem a última semana de Daniel, que por acaso é o momento que a gente está vivendo hoje. Desde o momento em que Jesus proferiu que haveriam falsos profetas, que haveriam guerras, rumores de guerra e dores de parto, desde o momento que o Senhor Jesus falou isso até o momento que a gente está vivendo agora, nós estamos nos princípios das dores. Uma era que antecede, um momento que antecede a última semana de Daniel. Nós estamos vivendo isso, estamos vivendo tremores de terra, estamos vivendo momentos de epidemias, de pandemias, momentos em que a violência está aumentando, a injustiça e a iniquidade estão aumentando no seu ápice. Mas Jesus Cristo fala, quando vocês começarem a ver essas coisas, ainda não é o fim. Estamos no princípio das dores. E o Senhor Jesus está falando e usando essa metáfora para comparar esse momento com uma mulher grávida, que quando ela começa a ter a gestação dela no seu ventre, a sentir contrações, dores, e aquilo vem aumentando de intensidade e diminuindo o intervalo de tempo. A gente não ouvia falar em tremor de terra aqui no Brasil ou perto de nós, em momento nenhum da história. E você está vendo acontecer e cada vez chegando mais perto de nós. Houve agora um na Venezuela, devastador, irmãos, como acho que nunca houve na história humana. Foram uma sequência de terremotos que acabou com muita coisa lá. E chegou por aqui também, está chegando por aqui. Então essas coisas estão começando a aumentar de intensidade, diminuir o espaço de tempo e sendo cada vez mais devastador. E isso Jesus Cristo falou, quando vocês virem acontecer essas coisas, ainda não é o fim. Estamos no princípio das dores, porque na última semana de Daniel, essas coisas vão acontecer de forma corriqueira e de uma grande intensidade. E o causador disso tudo vai ser o próprio Senhor. Ele vai sacudir essa terra para desarraigar dela os ímpios e a iniquidade. Ele vai fazer isso. Então, assim, parece uma coisa
Poxa, esse pastor Pedro está vindo para cá, um profeta agoreiro, vai ficar falando um monte de coisa triste, só desgraça. Irmão, se você teve aqui na aula de manhã, do pastor Igor, e ele, num dado momento da sua palestra, ele falou que nós vamos estar como os apóstolos nunca estiveram, cheio da plenitude de Deus. O Senhor vai ungir a sua igreja com um avivamento que nunca existiu na face dessa terra. Vai encher a sua igreja de poder e de unção de ouro, para poder viver esses dias. Você não vai andar sozinho, e não vai andar com medo. Você vai andar cheio de poder, revestido de poder, porque o Senhor vai fazer isso pela sua igreja, e isso tudo está profetizado. Então não se pasme, não fique estarrecido com o que você vai ler aqui, com o que eu vou falar, porque o próprio Senhor Jesus disse: quando você olhar para o céu e começar a ver essas coisas acontecerem, dê glória, porque está próximo o dia da sua redenção. A redenção da igreja vem antes, o sofrimento da igreja vem antes da sua redenção, irmãos. E foi assim em todo o tempo da igreja, desde Roma, no Coliseu, e em toda a história, falsos cristos, falsas religiões, tudo isso está acontecendo, e isso antecede a última semana de Daniel. No meio do gráfico ali, você está vendo uma cúpula, e uma linha azul e uma linha vermelha, e ali entre as duas, uma seta dividindo elas no meio. Ali, essa área azul e vermelha é a última semana de Daniel, dividida em duas etapas de 3 anos e meio. 3 anos e meio numa primeira metade e 3 anos e meio numa segunda metade. E os eventos que acontecem nas duas metades, na primeira metade, acontecem nas duas metades, na primeira metade e na segunda metade. Você vai ver aí na sua apostila, que na parte inicial da última semana, na primeira metade, você tem a pregação mundial do Evangelho, é quando o Senhor vai revestir a sua igreja de muito poder, para fazer e executar essa missão. E a igreja do Senhor Jesus, que viver esse momento de poder e muita glória, nessa porção da primeira metade da última semana, vai ser chamado de testemunhas, as 2 testemunhas, porque sobre a igreja vai estar a unção de 2 profetas, que estão aí na sua Bíblia, que fizeram milagres e prodígios, cada um no seu contexto de época, mas que ficou muito marcado o poder que estava sobre eles, e esses profetas são Moisés e Elias. Moisés conduziu o povo à terra prometida. Esse Espírito vai estar na igreja para conduzi-la para a terra prometida, que vocês viram que é aonde, irmãos? Vocês lembram? Quem que estava aí nesses 2 dias de conferência? Qual é a terra que Deus prometeu para que Jesus reine? Aonde ela fica? Jerusalém. Então, as profecias vão nos apontar para Jerusalém, e a igreja vai conduzir o povo para Jerusalém. Ela vai ser conduzida também para Jerusalém, a terra que emana leite e mel. Tudo que aconteceu com Israel, irmãos, na Bíblia, é sombra de algo muito maior que Deus tem planejado para um Israel muito maior do que o Israel da terra, o Israel espiritual de Deus, que abrange judeus e gentios que estão espalhados sobre essa terra. Então, mas o propósito de Deus é Israel, o propósito de Deus é Jerusalém, a terra que emana leite e mel é Jerusalém, e é de lá que Jesus vai reinar, e a gente vai ver esses textos aqui. Então, nessa parte inicial da última semana de Daniel, você vai ver a pregação mundial do Evangelho saindo da boca da igreja, revestida de muito poder. E na parte de baixo dessa primeira metade da última semana vai acontecer também algo paralelo a isso, que é a ascensão do anticristo, do reino das trevas. Você vai ver que enquanto a igreja prega a pregação do Evangelho feita pela igreja, que o povo se arrependa, assim como fez João Batista, assim como fez Elias, cada um no seu tempo, a igreja vai pedir para as nações, vai clamar às nações que se arrependam dos seus pecados, porque está vindo um homem que vai colocar uma marca em todo aquele que confessar o seu nome. Uma marca que com ela é possível comprar e vender, e quem não tiver a marca e não adorar o dono da marca, não vai poder comprar e vender. E uma vez colocada essa marca, você está perdido, irmãos.
perdido, não tem mais volta. Então, a pregação mundial do Evangelho vai ser em torno dessa palavra, vai ser alertando as nações, para que elas não caiam nessa conversa desse reino que está ascendendo juntamente com a pregação do Evangelho. E vai ascender no momento em que a iniquidade vai estar vigorando, a impiedade, a injustiça, o esfriamento do amor vai estar no auge, irmãos, no cume. E a igreja vai ter que lutar contra isso, mas vai estar muito bem revestida de poder e glória da parte do Senhor. Então você está vendo aí na parte inicial da última semana de Daniel, a pregação mundial do Evangelho e a ascensão do anticristo. Esse gráfico aí, a gente vira e mexe, a gente vai voltar nele, mas vamos avançar aí para você, nesse primeiro slide, que a gente vai colocar aí agora, entrando definitivamente na aula. Você vai ver aí quais são os personagens que estão presentes na primeira metade da última semana de Daniel, no início dela, nos primeiros 3 anos e meio. Você está vendo ali, ó, no slide, as coisas que acontecerão, os personagens que vão aparecer na primeira metade da última semana. A manifestação das 2 testemunhas, isso acontece no início da última semana. Os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavalos que estão nos 4 selos. E não sou eu, pastor pastor Márcio, nem Igor não, pelo amor de Deus. Já batizaram a gente com os 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Misericórdia, irmão. Não somos não. É só uma brincadeira interna. Mas esses 4 cavaleiros aparecem aí, na primeira parte da última semana, nos 4 primeiros selos. Eles estão aí, são personagens dessa parte da profecia. Aparece também a besta do mar. Aparece também o toque das trombetas. As 4 primeiras trombetas acontecem nessa parte da última semana. E o cumprimento dos 4 primeiros selos acontecem também na primeira parte da última semana. Eu gosto de começar a falar aqui, dessa primeira parte da última semana, sobre os selos, né? Porque quem lê o Apocalipse vê 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices da ira, 144 mil, vê um monte de coisa ali e fica se perguntando, meu Deus, como é que isso vai acontecer, aonde que isso se encaixa, o que são essas coisas? E a aula aqui é para a gente colocar os pingos nos is, irmãos, os momentos da profecia onde isso vai acontecer, e o que são cada uma dessas coisas. Se quem ama a palavra de Deus, e quem quer saber o que vai acontecer no final, sem precisar comprar jornal para isso, é só você pegar a sua Bíblia, que é o jornal mais atualizado e o mais profético que existe. Não precisa você ficar vendo o canal no YouTube, desses caras que ficam conjecturando o que vai acontecer. Está tudo escrito na sua Bíblia já. É só você ler e entender. Se você não tem essa capacidade ainda, nós estamos aqui, irmãos, pelo Espírito de Deus, que também habita em você, para descortinar isso de você, para que você não seja enganado, e você aprenda definitivamente aonde cada coisa vai acontecer, e essas informações são preciosas para a igreja que vai viver o tempo do fim. Os selos, a gente começa lá no Apocalipse, vendo esses selos, um livro selado de 7 selos, que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele sobe aos céus, Ele é o único digno de abrir e pegar da mão de Deus e abrir esse livro e desatar os selos dele. Eu vou perguntar para vocês, o livro selado de 7 selos, ele já foi aberto? Sim ou não, irmãos? Hein? Pode falar aí. Não foi aberto? Mas lá em Apocalipse diz que existiu um homem digno, só um homem digno, e nisso aí o apóstolo João já estava no chão chorando, se derramando em lágrimas, porque ele achava que não existia nenhum homem digno de abrir o livro e desatar os selos. E ele fala, aí o Senhor Jesus fala, eis que estive morto, mas estou vivo, eu sou digno de abrir o livro e desatar os selos. Então ele abriu o livro e desatou os selos, abriu. O que acontece no livro é que ainda não aconteceu, mas o livro selado de 7 selos, ele foi aberto, e o Senhor Jesus, que foi Ele quem abriu esse livro,
e desatou os selos. Está escrito na nossa Bíblia, não está? Está lá, Apocalipse 5. Ele foi o único digno de abrir o livro e desatar os selos. E o livro selado de 7 selos, ele está, pasmem, irmãos, dentro da sua Bíblia. É o livro do Apocalipse. Você sabia disso? O livro selado de 7 selos é o Apocalipse. Que da palavra Apocalipse é revelação. Revelação de quê? Daquilo que está na lei, naquilo que está nos salmos e daquilo que está nos profetas. O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, os apóstolos, eles pregavam o evangelho e não tinham o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que foi entregue para a igreja do tempo do fim entender. E tem muita gente que tem medo do Apocalipse. Mas está lá escrito lá, bem-aventurado aqueles que leem, entendem as palavras desse livro e as guardam. Esse livro é o livro, o manual de tudo que vai acontecer na última semana de Daniel. Por isso que ele é doce na boca e amargo no estômago. Porque ele conta a vitória, mas antes da vitória tem algo para acontecer que não é bom. Mas a igreja vai passar por isso. Então, o livro selado de 7 selos, quando vai começar a tocar trombeta, não. As trombetas, quando ele abriu o primeiro selo, já estavam acontecendo. Tanto é que os cavalos, você vai ver isso aqui hoje, os cavalos que são os selos, os 4 primeiros selos, são efeito das trombetas. São efeitos das calamidades que as trombetas vão ocasionar na terra. Eu estou indo muito rápido, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou tentando ser bem didático para vocês entenderem. Eu sei que não é fácil, mas o Espírito de Deus habita em você e Ele vai descortinar isso em nome de Jesus da tua cabeça hoje. Eu tenho certeza disso. Eu vou me esforçar ao máximo para isso acontecer. Então, o livro selado de 7 selos, esses selos que estão nesse livro selando ele, são sinopses de tudo que vai acontecer na última semana. Ele fala desde a pregação das testemunhas, fala dos toques de trombeta, do que vai acontecer, fala da volta de Jesus, dos sinais da vinda de Jesus, e tudo isso está dentro desse livro selado de 7 selos. Só que quando você vai instalando os selos e abrindo o livro, você vai lendo as sinopses desse livro. Entendido isso? Eu gosto de falar isso logo no início, para vocês entenderem a dinâmica de como funciona. E aí esses personagens estão aí e nós vamos começar a falar. Eu vou voltar nos selos ainda, tá, irmãos? A gente vai voltar a falar disso. Mas para dar a dinâmica aqui na aula, nós vamos para o primeiro personagem que aparece na primeira metade da última semana de Daniel, a besta do mar. Todo mundo já viu em Apocalipse 13, uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Hoje de manhã o pastor Igor falou que essa imagem é tão difícil de decifrar, que tudo que é difícil você fala, pô, isso parece até uma besta de 7 cabeças. Tão difícil que é. Tudo que é difícil a gente faz essa associação. Pô, isso parece uma besta de 7 cabeças, uma coisa complicada. Só que hoje você vai entender o que é a besta de 7 cabeças e 10 chifres, que está na sua Bíblia. Esse personagem, irmãos, ele está completamente ligado, em paralelo, a Daniel 2, a profecia em que o pastor Damásio, hoje de manhã, falou para a gente. Vocês se lembram? Oi? Foi ontem, desculpa, foi ontem. Ontem o pastor Damásio falou, quem estava aqui ontem, na ministração do pastor Damásio, por isso que é importante na conferência, você ir de aula em aula para poder entender, porque isso aqui é uma continuidade. Ele botou a estátua de Nabucodonosor ali na tela. Vocês lembram? Quem estava aqui lembra? Essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela é um paralelo a essa estátua. A estátua de Nabucodonosor, lembra da aula do pastor Damásio? Ela mostra reinos que passaram. A cabeça da estátua era a Babilônia, o peito da estátua era a Medopérsia, a cintura dela, a Grécia, e as pernas, Roma. Lembra disso? Estava tudo lá naquela estátua. Essa besta de 7 cabeças e 10 chifres é a mesma
coisa, só que Deus está usando uma outra forma de falar, não mais como ele tinha que falar no tempo de Nabucodonosor, mas agora falando de uma besta fera que vai assolar toda a humanidade. Então vamos lá, por que 7 cabeças? Cada cabeça da besta, ela fala de um império que já existiu. Vamos contar então. O primeiro império que existiu foi o Império Egípcio, o Egito foi o primeiro. Depois do Egito veio um outro império, foi a Assíria, a segunda cabeça da besta. Depois veio outro império que tomou a Assíria, foi o Império Babilônico, terceira cabeça. Depois veio a quarta cabeça, a Medo-Pérsia. Depois veio a Grécia, quinta cabeça. Depois veio Roma, a sexta cabeça. E a sétima cabeça, que é a mais importante, que tem 10 chifres, que é a que está conduzindo essa besta. Porque a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E se você ler Apocalipse 13, você vai ver que a sétima cabeça é a que tem 10 chifres. E é nessa cabeça que Apocalipse 13 está focando a profecia. Quem é a sétima cabeça? Eu enumerei 6 cabeças e pontuei o reino, qual o reino que era. E a sétima cabeça? Nós vamos falar disso mais um pouquinho na frente. Mas existe uma sétima cabeça com 10 chifres, tá? Com 10 poderes sobre ela. Vou ler o texto aí, a besta do mar, Daniel 9, 27. E ele, é o texto que a gente começou lendo. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O mais importante nesse texto é você entender que ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Ele quem? O anticristo. No início da última semana, ele não é poderoso, ele passa despercebido, ele não tem poder, ele não é conhecido, ninguém aqui sabe quem é, mas tem um monte de gente que já suspeita. Falam de Trump, falam de Gerard Kushner, falam de Emmanuel Macron, já apareceu um monte deles aí. E se você não tiver apercebido para as profecias, você vai engolir isso aí, irmãos. Todos esses homens que eu falei são conhecidos mundialmente. E a profecia diz que ele é um chifre pequeno, ele cresce, ele ainda é pequeno, ninguém conhece esse cara ainda. Ele está camuflado, se ele está vivo ou não, eu não sei, possivelmente sim. Creio que ele esteja vivo, mas quem ele é ainda não sei, não é o tempo de nós sabermos, mas nós vamos saber. O fato é que ele não é um cara que tem uma expressão, uma notoriedade no contexto geopolítico hoje, não tem, porque ele é um chifre pequeno. Ele vai aparecer no meio dos 10 chifres que estão na sétima cabeça da besta, mas ele ainda não apareceu, e ele vai fazer tratados com muitos, ele vai se meter no meio dos 10, e esses 10 chifres são 10 reinos que existem hoje, só que a gente só consegue enxergar ainda 5 reinos poderosos. Irmãos, vocês conhecem a Organização das Nações Unidas, amém? A ONU, todo mundo conhece a ONU? Amém. Você pode olhar para o seu irmão do lado e falar assim, ó, a ONU é a sétima cabeça da besta. A ONU é a sétima cabeça da besta. Mas como assim, Pedro? Como é que você pode afirmar isso? Eu vou afirmar e vou te garantir. Você se lembra, há um tempo atrás, quando na sede da ONU foi colocada uma estátua mexicana, que, isso aí viralizou na internet, amém? Todo mundo lembra disso, não? Uma imagem que era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, parecia uma fera, uma besta fera, e era o símbolo da paz da ONU. Colocaram essa estátua, ela está lá até hoje, feita por um mexicano, em Manhattan, na sede da ONU. E todo mundo olhou para aquilo e passou despercebido. E Deus falou: minha igreja não está vigilante. Eu estou mostrando o que está escrito em Apocalipse 13. A besta que viste é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão.
assim como estava em Daniel. Está lá, na sede da ONU, e a igreja não está vendo nada. Mas está lá até hoje, você pode ver. Mas e aí, Pedro, isso aí podia ser uma coincidência? Não, não é uma coincidência. E eu vou te dizer mais. Qual é a vontade dos povos hoje? Fazer uma organização de Nações Unidas com um dinheiro único. A gente está vivendo isso e a gente está caminhando para lá, irmãos. Uma moeda única, uma religião única, um governante único, para gerenciar todas as nações da terra. A gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo isso se materializar debaixo dos nossos narizes. A 7ª cabeça da besta, que é a ONU, na profecia ela tem 10 chifres. Então, Pedro, quem são esses 10 chifres que estão na 7ª cabeça da besta e que você está dizendo que é a ONU? Irmãos, se vocês não sabem, a ONU ela possui 297 países nela, que votam para decidir o destino da humanidade, de todas as coisas que vão acontecer no planeta Terra. Na ONU tem Unesco, tem Unicef, tem tudo aí que você conhece aí. Travestido de coisa boa, mas que por trás tem boca de dragão. Você vai ver, 297 países votam, mas apenas 5 países decidem o poder de voto dos outros 297. Quem são esses 5 países que têm o poder de veto, que governam todo o destino da humanidade e decidem sobre a soberania de cada país? São os 5 países: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. São 5 chifres que já tem na 7ª cabeça. E os outros 5, cadê? Ainda não apareceram. Mas vão aparecer, porque essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela é um personagem que aparece aonde? Na primeira metade da última semana. A gente está vivendo a primeira metade da última semana? Não. Por isso que a besta ainda não emergiu do mar, que é da onde ela sai, do meio de povos, línguas e nações, porque mar na Bíblia é povos, línguas e nações. Essa besta, ela emerge do mar, só que ela ainda não emergiu em plenitude, ela está se formando, e esse é um sinal que a igreja tem que estar bem atenta, irmãos. Pastor Pedro, só somando aí, tá? Pode somar aqui. Principais agências especializadas da ONU: Organização Mundial de Saúde. Quem ouviu falar disso na pandemia? Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura. Educação, Ciência e Cultura. Organização Internacional do Trabalho, Relações de Trabalho. Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Fundos Monetário Internacional, Cooperação Financeira, Banco Mundial, Desenvolvimento Econômico, Organização da Aviação Civil Internacional, União Internacional de Telecomunicações, Organização Meteorológica Mundial, Clima e Meteorologia, Organização Mundial de Projetos Intelectual, Patentes e Propriedade Intelectual, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e Desenvolvimento Rural, Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial e Desenvolvimento da Indústria, programas de fundos da ONU, Fundo das Nações Unidas para Infância e Criança, tá? Programa Mundial de Alimentos, Combate à Fome, Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiados, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e aí mais uma dezena de coisas que envolve tudo. São vários projetos, e uns aí você já todo mundo viveu na pandemia, a Organização Mundial de Saúde apitando para o que você tinha que fazer, como você tinha que usar máscara, como você tinha que se portar. Amém ou não? Se você tinha que tomar picadinha ou não tinha que tomar, te obrigava a fazer, senão você não podia viajar, nem ao cinema você podia ir. Quem que determinava o teu ir e vir? A ONU. Você não podia visitar o teu parente no outro estado se você não tivesse com a vacina. A Organização Mundial de Saúde determinou isso e foi lei no mundo inteiro. No mundo inteiro, amém ou não? Eles decidem ou não decidem o destino da nação? De todas as nações da Terra? Decidem, a gente viveu isso aí um pouquinho só, por um período de tempo. E ainda corre, a gente ainda passa e sofre os sintomas dessa pandemia até os dias de hoje, por causa da Organização das Nações Unidas. E fora as outras coisas que o pastor Everaldo leu ali,
falando de criança, de cartilhas, de coisas que estão acontecendo, assolando as famílias. Ou seja, projetos travestidos de cordeiro, mas que tem boca de leão, que o objetivo é destruir, porque existe uma agenda que é para destruir, para acabar. E isso é a ONU, irmãos. Então esses 5 países, hoje, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, são 5 países que, olhando lá para a estátua de Nabucodonosor, lembra da estátua que foi falada ontem aqui, que ela tinha um pé com 5 dedos e o outro pé com 5 dedos, um pé esquerdo e um pé direito, que significa Ocidente e Oriente? Quantos ocidentais tem aqui nesses 5 chifres que eu olhei aqui, ó? Um ocidental, Estados Unidos; outro ocidental, Reino Unido; outro ocidental, França. 3 dedos do pé da estátua são ocidentais. E os outros 2, Rússia e China, são orientais. Então, da estátua de Nabucodonosor, tem uma perna que está com 2 dedos formados e outra perna que tem 3 dedos formados. Ainda faltam mais 5 dedos se formarem para levantar os 10 dedos, ou os 10 chifres da 7ª cabeça da besta. Você está vendo guerra na Ucrânia? Você está vendo guerra na faixa de Gaza? Irã, Iraque, querendo acabar com Israel, destruir Israel. Você não está vendo isso aí? Irmãos, o objetivo de todo esse balanço geopolítico é para colocar mais 5 países na ONU. E o mundo árabe, o mundo do turbante, vai entrar nessa história. E é com eles o nosso problema. É com o mundo árabe, a descendência de Ismael, a descendência do Egito, ou do deserto, a descendência do deserto que perseguiu Jacó por 3 anos e meio, que é Israel. Tudo isso é figura de coisas futuras, irmãos. Lembra da tribulação de Jacó, quando Esaú perseguiu ele por 3 anos e meio? Esaú, que se juntou com o povo de Ismael, as 12 tribos do deserto. O povo árabe, o povo muçulmano, a descendência abraâmica da linhagem de Agar, a linhagem da transgressão da promessa, que tem a descendência abraâmica e que briga com Israel pela mesma posse da mesma terra, a descendência genealógica de Abraão. Tem como o anticristo vir dos Estados Unidos, irmão? Tem como o anticristo vir da França? Tem como vir do Japão? O anticristo vem do mundo árabe, porque é islâmica. A Inglaterra hoje é islâmica. Os Estados Unidos, um governador lá dos Estados Unidos é islâmico, é muçulmano, nos Estados Unidos, irmão. Então o mundo árabe está crescendo, está começando a mostrar a cara, e o chifre pequeno vai deixar de ser pequeno e vai ser grande. Amém, irmãos? A gente está vendo isso aí debaixo dos nossos olhos, irmãos. A igreja tem que estar vigilante para essas coisas. Enquanto você está sendo pregado dos púlpitos aí prosperidade, aceita Jesus que você vai ser um empresário bem sucedido, e que a igreja tem falado por aí, esses shows gospels que você está vendo por aí, cortina de fumaça. O que a igreja tem que entender é que a última semana de Daniel está para acontecer, e o que você vai fazer com a sua família e com você? Para onde você vai? Como que você vai discernir os tempos? Como você vai discernir os tempos, se não há quem pregue os tempos determinados de Deus? Pastor Pedro, já tem na ONU, já tem 10 cadeiras, já existe. E eles estão fazendo rodízio. As nações fazem rodízios nessas 10 cadeiras. A besta levantando. A levantando. hora que eles vão parar de fazer rodízio e vão fincar os 10 ali. É isso aí. Vocês estão vendo aí, irmãos? Então quando você, um primeiro sinal, entrou na ONU, 10 cadeiras fixas, já acende a sua lanterna aí de vigilância. Amém? Eu estou dando os fatos. A gente não sabe nem o dia nem a hora, mas os sinais a gente tem que saber decifrar e entender, como igreja viva do Senhor. Então olha aí, a 7ª cabeça da besta tem 10 chifres, e esses 10 chifres, eles vão se formar. O próximo texto aí, Apocalipse 13, verso 1, diz assim: E eu pus-me, João,
Pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, 10 coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esses 10 poderosos blasfemam de Deus. Blasfemam de Deus. Você não fica achando que os Estados Unidos, só porque tem o governante que tem, que é a América, que não blasfema de Deus não, blasfema sim, tá? Blasfema sim. Então, a palavra está mostrando aqui que esses 10 chifres, eles blasfemam contra Deus. Vamos passar para o próximo slide aí. A gente vai voltar a falar dessa besta, tá, irmãos? Vamos voltar, só estou enumerando os personagens aqui para dar mais dinâmica aqui. Manifestação das 2 testemunhas. Você vai ver que além desse ponto de 10 chifres ali, na 7ª cabeça da besta, para você ficar atento que a última semana vai começar, outra coisa vai acontecer também. Lembra daquela linha azul daquele gráfico, que na parte de cima tinha a pregação mundial do evangelho e na parte de baixo a ascensão do reino da besta? Essa besta de 7 cabeças e 10 chifres faz parte da ascensão do reino da besta. Mas também, nessa primeira parte da última semana, tem a manifestação das 2 testemunhas, tem a manifestação do povo de Deus. É um jogo, irmão, de medição de força entre Deus e o diabo. Essa é a guerra entre o reino de luz e o reino de trevas. Eles estão medindo forças, até chegar num momento em que vai haver uma colisão entre esses 2 reinos, vai haver uma batalha. Quem vier amanhã vai saber sobre essa batalha. Mas por enquanto é uma guerra fria, é uma guerra de manifestação de poder. Deus manifestando poder sobre a besta e a besta respondendo em Deus, no povo de Deus. Amém? É isso que está acontecendo. Então a manifestação das 2 testemunhas é o povo de Deus revestido de poder, com a unção desses 2 profetas que já existiram, mas a unção deles é o que é de Deus, vai estar sobre a igreja, e vão acontecer calamidades na terra, através da boca desses profetas, da boca da unção que vai estar sobre a igreja. A igreja vai profetizar sobre a terra, e vai acontecer calamidades, que vocês conhecem como trombetas, as 7 trombetas que estão na sua Bíblia. Aquilo que acontece ali, sai da boca da igreja. Esses são os milagres e prodígios maiores que Jesus falou que nós faríamos, maiores que o que ele fez. Jesus trancou o céu por 3 anos e meio, irmãos. Parou de chover? Jesus fez isso alguma vez na Bíblia? Não. Jesus fez o mar se tornar na sua 1/3 parte em sangue? Não. Jesus queimou a 1/3 parte da vegetação da terra? Não. Mas nas trombetas isso vai acontecer, e quem vai fazer isso é o povo de Deus revestido de poder. É o povo de Deus que vai fazer isso, e eles vão fazer e não vão acontecer nada, e vão ferir a terra quantas vezes quiserem, sem que morram. E Deus é quem vai fazer e quem vai reger essa história, e quem vai ungir de poder a igreja para fazer esse tipo de coisa. É o poder que vai estar sobre as 2 testemunhas. E o que vai sair da boca das 2 testemunhas, além das trombetas, que é juízo sobre a terra? Vai proclamar o arrependimento às nações, vai falar com que as nações se arrependam dos seus pecados, porque Jesus vai estar voltando para estabelecer um reino, e precisa de nações na terra arrependidas para fazerem parte desse reino. As nações da terra se arrependendo ao ouvirem a pregação das testemunhas, do evangelho que sai da boca das testemunhas, o evangelho da paz, elas vão se arrepender dos seus pecados e não vão colocar a marca da besta na metade da semana, porque vão ouvir a pregação das testemunhas e vão tomar as providências cabíveis para não colocar a marca da besta, vão ser orientadas, vão ouvir a profecia, vão ouvir o que está acontecendo e vão obedecer. Irmãos, nem todo mundo vai se compactuar com o anticristo e botar a sua marca, não. E eu não estou falando que é só a igreja que não vai compactuar. Nações da terra que não são de Cristo também não vão colocar a marca. Muitos não vão colocar a marca da besta. Assim como no Egito, lembra do Egito? Quando Israel saiu da escravidão, um populacho foi junto com Israel para o deserto. Lembra disso na Bíblia? Que não eram israelitas.
mas estavam ali porque não compactuavam com aquilo que o faraó imprimia sobre aqueles povos que estavam ali debaixo do seu jugo. Muitos fugiram com Israel, se aproveitaram de Moisés e de Arão, daquilo que eles jogaram sobre o Egito, da parte de Deus, e fugiram também com Israel para o deserto, se livrando da tirania do faraó. Amém? Isso vai voltar a acontecer, irmãos. Na Bíblia está escrito que não há nada de novo debaixo do céu. Tudo vai voltar a acontecer. Aquilo que você viu, aquele êxodo que aconteceu no Egito, vai voltar a acontecer novamente. Vocês vão ver aqui, nós vamos ler os textos, quando a igreja tiver que ir para o deserto também de novo. Parece uma viagem, né, irmão? Mas está tudo escrito na nossa Bíblia. Eu vou falar que nem o pastor Damásio fala, desde o dia que você comprou, ela está escrita lá. Desde o dia que você comprou a Bíblia. Tudo isso está escrito lá. As testemunhas, elas vão pregar, vai sair da sua boca, o arrependimento para as nações, juízo, que são as trombetas, preparar o povo para a vinda de Jesus e para a vinda do anticristo, para que não coloquem a marca da besta. As duas testemunhas vão anunciar a segunda vinda de Jesus, que ele é rei, que ele vai reinar, e vai despertar. O que sai da boca das testemunhas vai despertar a igreja que está dormindo. Lembra da parábola das 10 virgens, irmãos? Que Jesus fala, que tem 10 virgens e todas elas estão dormindo, só que 5 com azeite, que são as prudentes, e 5 sem azeite, que são as nécias, as loucas. Quando Jesus conta essa história, existe uma voz que grita à meia-noite, eis o noivo, e todas as 10 acordam. Amém? Para as 10 acordarem, alguém estava vigilante, alguém estava acordado, e alguém estava consciente e ciente dos tempos, para dizer que o noivo estava vindo, que já era a hora. Tinha alguém vigiando, tinha um sentinela, que tinha uma trombeta na mão, e grita, eis o noivo. E quando você coloca a palavra lá, grito, é a palavra teruá, a palavra trombeta. Ele toca a trombeta e acorda a igreja. Por isso que muitos que dormem vão acordar na última semana com os alaridos das coisas que vão acontecer sobre essa terra e vão despertar. Agora, quem tiver com azeite, beleza. Quem não tiver com azeite, não beleza. Você está entendendo qual é o propósito dessa parábola? 10 dormem, ou seja, grande parte da igreja estará dormindo na última semana de Daniel. Mas eu tenho certeza que a comunidade cristã Logos, depois dessa palestra, não vai ser uma dessas 10 virgens. Amém, irmãos? Eu profetizo sobre essa igreja que vocês vão ser aqueles que vão gritar, eis o noivo. Daqui vão sair testemunhas, irmãos. Vão sair testemunhas que vão dar o teruá, o grito de alarido, para acordar as igrejas que estão dormindo, dos nossos irmãos que estão preocupados com outras coisas. Mas também tem irmãos que estão dormindo, mas aguardando a volta de Jesus. Mas não tem discernimento dos tempos. Mas aqui nessa igreja, vocês vão aprender a discernir o tempo. É preciso aprender a discernir tempo. Você sabia que nas 12 tribos de Israel existia uma tribo, que era a tribo de Issacar, que ela era expert em discernir os tempos. Todas as outras tribos se consultavam com Issacar para saber os tempos. E nós fazemos parte das 12 tribos espirituais de Deus. E o espírito que estava sobre Issacar vai estar sobre essa igreja para anunciar o fim dos tempos e acordar os outros irmãos que dormem. Eu tenho certeza disso, irmãos. Amém? Então vocês entenderam o que as duas testemunhas fazem? Além de imputar juízo sobre a terra, sobre o reino da besta que está crescendo, dificultando o reino da besta, porque nós vamos ler as 7 trombetas aqui, vocês vão ver o que elas fazem sobre a terra, as assolações que vão ser causadas sobre a terra, e tudo isso vai gerar fome, guerra, morte, tudo isso vai acontecer, por causa das testemunhas, por causa do que vai sair da boca do povo de Deus revestido de poder. Apocalipse 11, verso 3 diz assim, manifestação das duas testemunhas, bota aí para mim, irmão, por favor. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por quanto tempo?
260 dias. As duas testemunhas vão profetizar, vão tocar 4 trombetas durante esse período de tempo, 1260 dias, vestidas de saco, humilhadas, compungidas, santificadas, revestidas de poder. A roupa de saco é isso. Apocalipse 11, verso 6 diz assim: eles têm poder para fechar o céu. Quem que fechou o céu na Bíblia, irmãos? O profeta Elias. Olha a unção de Elias aqui sobre a igreja. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da profecia, nos 3 anos e meio iniciais da última semana, não vai chover. Olha quanto problema isso já vai causar. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem que fez isso, irmãos? Moisés, a unção de Moisés. Você está vendo a unção dos dois aí sobre a igreja? Sobre as duas testemunhas? Poder para as convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas. Mesma coisa que Moisés e Arão fizeram. Todas quantas vezes quiserem. Não vão acontecer nada, porque Deus não vai permitir que elas morram enquanto tiver no tempo da profecia para fazer isso. Pode passar aí o slide, irmão. Vocês entenderam a manifestação das duas testemunhas? Que são elas que tocam as trombetas. Nós vamos ler as trombetas mais na frente, e vocês vão ter que guardar esse texto que eu acabei de ler aí, de Apocalipse 11, que foi dado poder para elas trancar o céu, para ferir o mar na sua terça parte, para ferir as vegetações. Você vai ver que isso tudo está dentro das 7 trombetas, das 4 primeiras trombetas, que é isso que Apocalipse 11 está tratando ali naquele texto que a gente leu. O que vão fazer as duas testemunhas. Pastor Pedro, só deixar claro para a igreja que as duas testemunhas não são duas pessoas. Sim. Né? Só esse adendo aí. As duas testemunhas, como eu tinha dito, foi bom o pastor Everaldo frisar isso aí. As duas testemunhas é o povo de Deus que vai estar vivendo a última semana de Daniel, revestido de poder. Duas testemunhas, porque Deus está usando essa expressão para falar de 2 poderes, de 2 unções, de 2 profetas que vão estar sobre a igreja. A unção de Moisés e a unção de Elias. Amém, irmãos? Isso aí eu acho que já está bem entendido. Não são 2 homens, são judeus e gentios selados com o sangue de Jesus. Igreja, 2 povos, os de longe e os de perto. 2 poderes, de Moisés e de Elias. Gentios e judeus, tudo 2. Por isso, 2 testemunhas. É um povo, não são 2 homens. Tá bom? Os cavaleiros do Apocalipse são outros personagens que aparecem ali, os 4 cavaleiros, os 4 primeiros selos. E nesses 4 primeiros selos, que estão no livro selado de 7 selos, e eu já falei aqui no início que os selos contam a sinopse da história, eles não contam a história em foco, contam os acontecimentos, o produto da história. Quando você entende isso, você consegue entender o que é o livro selado de 7 selos. O cavalo branco. Vamos lá. Apocalipse 6, 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Na doutrina pré-tribulacionista, o cavalo branco é o anticristo. E eu já cheguei, irmãos, a pensar também que o cavalo branco era o anticristo. Por que foi criada essa mitologiazinha aí do cavalo branco ser o anticristo? Porque o pré-tribulacionista, ele quer fugir, meter o pé no início da última semana. Então ele já bota logo o anticristo na frente, logo aqui. Bom, ele aparece aqui, a gente vai embora. Só que o cavaleiro branco, ele sai vencendo para vencer. E o anticristo não sai vencendo para vencer. Ele já entra perdendo para perder. Quem é o cavaleiro branco que aparece lá no final? Vestido com vestes talares, com um exército atrás dele, com uma espada que sai da sua boca, e com um nome escrito na sua perna, Rei do Rei, Senhor do Senhor. É o cavaleiro do cavalo branco. Lá ele está vencendo. Aqui no início da última semana, ele está saindo para vencer. Como que ele está fazendo isso? Dando poder às 2 testemunhas para pregar o evangelho da paz, para que as nações se arrependam, para que as nações se convertam os seus caminhos, para que derrame juízo sobre a terra para aqueles que não se arrependam,
Deus trata a terra, trata o povo com juízo. Foi assim a Bíblia inteira, para aqueles que não se arrependem. Deus, Ele se alegra no arrependimento do ímpio. E para Ele fazer o ímpio se arrepender, Ele derrama juízo sobre o ímpio. E derrama juízo sobre a igreja também, quando precisa. Foi assim o tempo todo, irmãos, quando a gente está no deserto, que a gente se agarra com Deus. Geralmente, e eu posso dizer isso aí com quase 100% de certeza, que é quando a gente está aflito e no deserto que a gente se debruça nos pés do Senhor. Na abundância e na riqueza, raramente você encontra alguém que se debruça nos pés do Senhor. Na abastança, lá na abundância. Agora, quando você está no deserto, quando você está assolado, quando você está passando por necessidade, você se joga nos pés do Senhor e fica dependente dEle. É assim ou não é, irmão? Ou é só comigo isso? É com todos, irmão. E Deus sabe como Ele tem que lidar com a sua criação. E Ele vai fazer isso. Vai assolar. E o cavalo branco é a pregação mundial do Evangelho da Paz. Lembra o texto que a gente leu aqui ontem? E esse Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todo povo, língua, nação, e então virá o fim. É esse Evangelho da Paz, esse cavalo branco que tem o Evangelho eterno, que foi pregado ontem aqui também. A palavra que vai sair da boca das testemunhas é o teor do cavalo branco. O Evangelho da Paz, o Evangelho eterno, a pregação mundial do Evangelho do Reino de Deus, através de manifestação de poder e glória pelas duas testemunhas. Esse cavalo branco vai avisar toda a terra, nos últimos 7 anos, na última semana de Daniel, o que vai acontecer na última semana de Daniel. E quem tem ouvidos, ouça o que o cavaleiro do cavalo branco, que são as duas testemunhas, que é a pregação mundial do Evangelho, vai falar na última semana de Daniel. Tem que estar preparado, com ouvidos para ouvir as nações da terra, porque Deus não vai aceitar as desculpas, porque o Evangelho foi pregado, e foi assim em toda a Bíblia, irmão. Lá acho que em Zacarias tem uns cavalos lá, que quando Deus quer assolar os reinos da terra, Ele solta esses cavalos, mas Ele não solta os cavalos antes de anunciar ou mandar um profeta para aquela nação. Pode ver, foi assim na Assíria, foi assim na Babilônia, foi assim no Egito. Deus sempre mandou profeta pregar o Evangelho antes, avisar antes qual era a vontade de Deus. E eles não se arrependiam, e eles não obedeciam, e Deus levava guerra, peste e fome. Amém? Eu estou falando alguma coisa diferente do que está na Bíblia? E você vê lá que Deus, Ele usa esses cavalos para fazer isso. Só que esses 4 cavalos, eles vão cavalgar sobre a terra pela última vez na última semana de Daniel. E o primeiro é o cavalo branco, anunciando o Evangelho da Paz e tornando os povos que estão ouvindo indesculpáveis diante de Deus, para que Deus não os puna sem eles saberem por que estão sendo punidos. Vamos para o segundo cavalo, cavalo vermelho. E saiu o cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Irmãos, queima a terça parte da vegetação, torna a terça parte do mar em sangue, impedindo o vai e vem dos navios, torna a água doce, amargosa na sua terça parte, para você ver se não vai faltar comida, se não vai faltar água, e se não vai faltar um monte de coisa na terra. Aí você imagina, a terça parte das nações da terra que tiver a sua vegetação queimada, vai ter comida nesse lugar? Não vai ter. Mas a outra parte que tem comida vai ter? Que não foi queimada, vai ter? Vai. Aí aquele povo que está lá, onde não foi queimado, vai dizer o preço de quanto que tem que ser vendido aquilo para o outro país. O outro país está passando fome, não tem dinheiro para comprar. Começa a animosidade, começa a guerra, começa a fome. O cara está passando fome, o outro está cheio de dinheiro, aumenta o preço disso, aumenta o preço daquilo. A importação e a exportação dos barcos não vão conseguir, o mar está todo em sangue, cheio de animal morto. Eu só estou conjecturando aqui para trazer o contexto dentro da cabeça de vocês, para vocês terem uma ideia de como que vai estar o negócio. E por que vai ter guerra. Hoje, por muito menos, já estoura a guerra, irmãos. Imagina quando as nações estiverem à flor da pele, passando fome, com sede. Imagina.
tomando prejuízo, tendo que comprar mais, se tornando escravo de outra nação. Imagina, vai ter guerra ou não vai ter guerra? Vai ter fome ou não vai ter fome? Vai ter fome. E sabe quem é que está causando isso na terra? Fala assim, eu, as duas testemunhas, cheio de poder, vou estar fazendo isso. Porque a gente nunca pode deixar de lembrar que o império do anticristo está ascendendo também junto com isso aí, na primeira metade da última semana. Ele está crescendo e Deus está tornando difícil a vida do anticristo, mas ele vai aparecer na metade da última semana. Mas Deus está tornando difícil, está criando dificuldade, porque se Deus deixa isso acontecer, sem puxar o cabresto, não ia sobrar nada, irmãos, não ia sobrar nada. Então você está vendo que o cavalo vermelho, a guerra é resultado das trombetas que está saindo da boca das duas testemunhas? Amém? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Pula aí, próximo slide. Aí é a consequência, cavalo preto, os acontecimentos provenientes, isso é resultado das trombetas, cavalos. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que vocês estão entendendo desse texto aí? Fome, dificuldade, precificação de coisa, as coisas tornando-se caras, fome, desigualdade. Estou falando alguma besteira, irmão? Está escrito ali. Por que isso está acontecendo? Porque a terra está sendo assolada, está sendo danificada na sua terça parte, e as nações da terra estão sofrendo, e Deus está com isso trazendo a mensagem para que eles se arrependam, trazendo a mensagem para que eles se quebrantem, para que eles entendam o que está acontecendo, trazendo juízo para aqueles que não estão se arrependendo. As nações da terra, não estou falando da igreja, tá, irmãos? É a igreja que está fazendo isso aí, amém? É para as nações da terra. E aí vem o outro cavalo, cavalo verde. Na tua Bíblia está escrito amarelo, mas a palavra original ali no grego é verde, é chloros, verde, é a cor da morte, a cor da pálida da morte, porque esse cavalo está relacionado com a morte. Então a cor ali, na tua Bíblia está escrito amarela, mas é verde. E olhei, e eis um cavalo verde, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte e inferno, e a palavra inferno aí é Hades, mundo dos mortos. Ele tinha a morte e o Hades com ele, e seguia-o, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Então você está vendo que o poder desse cavalo é matar a terça parte, né? A terça parte? A 4ª parte. Ele tem o poder para matar a 4ª parte da terra com espada. Olha aí. Quem é que mata com espada, irmãos? Quem é que mata com espada? A gente falou aqui, né? O povo do turbante. Então você está vendo aqui que o cavalo verde, ele aparece, é o 4º selo, ele aparece já na metade, já chegando na metade da última semana de Daniel, na parte do meio, da parte da metade. Esse cavalo aparece ali. Ele é produto do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto. E o cavalo verde, ele mata a 4ª parte da terra, dos homens da terra. E é ele que vai perseguir a igreja e matar a igreja do Senhor. Nele está contando o anticristo, está contando a história do anticristo também. Ele mata com a fome, porque tem fome, a gente já viu que tem fome. Ele mata com a espada, ele mata com as bestas feras que existem na terra. Eu vou ler um texto aqui que você pode anotar aí também, Apocalipse 13, de 7 a 10, você vai ver que é um outro texto mostrando a atividade do cavaleiro verde, do cavalo verde. Diz assim, Apocalipse 13, 7 e 10. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação,
e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse cavaleiro verde, ele mata a espada. Ele mata, e aí Deus está dizendo aqui, que aqui, quem tiver necessário que seja cativeiro, morto a espada. E essa é a fidelidade e a perseverança dos santos. É isso que Deus espera. Se tiver que morrer a espada. Se tiver que morrer em cativeiro vai. Mas essa é a perseverança dos santos. Você vai perseverar até o fim, irmão? Mesmo com o preço da sua própria vida? É isso que o Senhor espera de nós. Porque o galardão é muito grande daquele em que estão profetizando. Alguns vão morrer, vão dar a sua vida e vão ser mortos à espada. E vão ser mortos no cativeiro, como está escrito aqui, sem negar a sua fidelidade a Deus. É o que o cavalo verde faz. E você vai ver isso em Apocalipse 11, quando as duas testemunhas morrem. A gente vai ver aqui na metade da semana, quando chegar lá, as duas testemunhas morrendo à espada, sendo martirizadas à espada. E isso significa aquilo que a gente leu no primeiro texto de Daniel, quando ele cessa o sacrifício contínuo na metade da semana e as oblações. Quando ele mata as duas testemunhas, uma parte das testemunhas, quando ele faz isso, ele faz cessar as profecias. Em Apocalipse 11 está escrito que a profecia dura, a ação das testemunhas dura, sem que elas morram, o tempo da profecia, que são 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, quando acabar a primeira metade da última semana, Deus vai permitir que o anticristo mate, peleje contra os santos e ganhe. Está escrito isso. O Senhor vai permitir isso. Enquanto não se completa os primeiros 3 anos e meio, não mata, não adianta que não vai matar, Deus não deixa matar. Mas Deus vai permitir que na metade da semana o anticristo mate as suas testemunhas. Isso aconteceu com Jesus Cristo, irmão. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo estava na sua parte do seu ministério, em que ele estava pregando e falando aos fariseus, e os fariseus queriam matar ele de qualquer jeito, apedrejar ele, ele falava assim: ainda não é chegada a minha hora. E eles tentavam armar a arapuca para pegar Jesus, encurralavam Jesus para dar pedrada em Jesus, e Jesus conseguia sair. Deus não permitia. E Jesus falava: ainda não é chegada a minha hora. Mas chegou a hora de Jesus? Chegou a hora dele. E ele morreu e deu a sua vida voluntariamente, para que outros vivessem. Assim é com as duas testemunhas. Uma parte delas vai dar a vida voluntariamente, para que outras fujam e vivam até completar a última semana de Daniel inteira. O que aconteceu com Jesus, irmão, acontece com a sua noiva. Jesus é o cabeça de um corpo. O que acontece com cabeça, acontece com o corpo. Jesus foi para o deserto? Foi. A igreja vai para o deserto? Vai. Jesus morreu e deu a vida voluntariamente? Deu. A igreja vai dar a vida voluntariamente para que outros vivam? Vai. Por isso Jesus Cristo é a fiel testemunha, para dar exemplo para as duas testemunhas, de como tem que ser. A fiel dá exemplo para as outras duas. Por isso Jesus Cristo é chamado de a fiel testemunha, porque ele foi para o deserto, foi tentado com toda a sorte de tentação, assim como a igreja vai para o deserto e vai ser provada por Deus no deserto. Jesus Cristo passou pelo deserto. Jesus Cristo deu a vida voluntariamente em sacrifício ao Pai para muitos. Outros mártires darão a vida voluntariamente para que outros fujam em obediência a Deus. Amém, irmãos? Essa é a função das duas testemunhas. Você está vendo tudo se repetindo no noivo e na noiva, na fiel testemunha e nas duas testemunhas. Vamos ler aí o próximo slide, o toque das 4 trombetas. Vamos lá, Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A gente já falou sobre isso. Só estou lendo para vocês olharem os textos e verem que eu não estou falando coisa da minha cabeça. Quem está fazendo isso são as duas testemunhas. 4 trombetas caem na primeira metade da última semana. Segunda trombeta.
E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, dos navios. A terça parte dos navios foram destruídos com essa trombeta. Vai ter fome? Vai. Vai ter problema no comércio? Vai ter guerra por causa disso? Vai. Já não lemos isso? Estou só lendo as trombetas e os efeitos que elas causam. E quem está fazendo isso são os santos de Deus, as duas testemunhas, ungidas de poder. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargosas. A terça parte da água doce se torna amarga, e vai matar muita gente. Vai ter sede? Vai ter sede. Vai ter guerra? Vai ter guerra. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, tudo na terça parte, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Ou seja, a terça parte do seu dia vai estar em trevas, além da noite, vai ficar tudo escuro. O cenário está sendo armado para a volta de Jesus. Lembra que o dia do Senhor é um dia de escuridade, um dia de escuridão? Tudo por causa das trombetas que estão assolando a terra na terça parte. Daqui a pouco você vai ver isso tudo em plenitude. Quando caírem as 7 taças da ira de Deus, que ainda lá na frente, lá no final. Vai, passa aí o slide aí, você vai ver agora de novo aquela linha do tempo. A última semana de Daniel dividida no meio. O meio não é essa linha branca, o meio é a linha preta que está antes da linha branca. Ali é a metade da semana. E todos os eventos que acontecem na metade da última semana. E agora a gente vai para a segunda metade da última semana, que é a outra parte que falta da última semana. Amém? E passe o slide, irmão, por favor. Irmãos, dá esse feedback para mim aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu sei que é complicado, mas eu estou tentando ser o mais didático possível, que é um assunto para colocar os eventos dentro de uma linha do tempo. É difícil. Explicar tudo isso de cabeça também não é fácil. Eu estou lendo os textos, tenho que ler os textos para vocês sedimentarem dentro da mente de vocês aonde acontece cada coisa. Se você puder ir anotando aí na tua apostila, ou então guardando aí, printando, vai fazendo isso. Depois assiste a live de novo, assiste o vídeo de novo com a apostila, e você vai marcando nela ali, olhando, voltando as minhas falas ali no momento da linha do tempo, e vai olhando. Isso é importante, isso é um mapa de como vai ser os últimos dias dos seres humanos na Terra, irmãos. E você tem que estar a par disso, a igreja tem que estar a par disso. Então, olha, acontecimentos da segunda metade da semana. Agora a gente está na metade para o final, tá? Falamos da primeira parte, agora vamos para a segunda parte. Fala, pastor Verão. Descarregou o microfone? É que a dúvida do meu irmão pode ser a dúvida de muitas pessoas. Vieram um irmão até mim e perguntou: mas pastor, a igreja passa pela grande tribulação? Veja bem o que está escrito lá em Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, após a tribulação, tá? E é a grande tribulação. Sucederá a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos nos 4 ventos de uma e outra extremidades do céu. Está entendendo aí? Só depois que ele vem, que ele vai reunir o povo. O povo não vai embora antes dele vir, só depois. Então, tudo que o pastor está falando aqui é a igreja que está tocando essas trombetas, é a igreja,
Então, resumindo, para ficar bem claro para a igreja, para todos aqui, quem está ocasionando esse caos no mundo são as duas testemunhas, a igreja que é profética. Amém? Vocês estão entendendo aí? Então a igreja não vai embora, porque se ela for antes, não vai acontecer nada. É o poder de Elias, o poder da unção que estava em Elias e em Moisés sobre a igreja. Então, quem está gerando caos no mundo, arrebentando com tudo, é o povo de Deus, cheios do poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Quantos creem nessa forma aí? Amém. Eu vou ler esses textos aí mais na frente um pouquinho, mas já que perguntaram, já tira essa dúvida, quando ler lá na frente já desce mais suave. Então, irmãos, você vai ver mais na frente um pouquinho, agora a gente vai entrar na metade da última semana, você vai ver que as testemunhas morrem aqui. E as testemunhas, eu já falei para você que é a igreja, então a igreja não pode ter ido embora. E aí, quando eles morrerem, quando matarem as testemunhas ali, na metade da última semana, você vai ver que os povos da terra, que estão indignados com o que está acontecendo, com a fome, com a guerra, com a sede, eles vão matar as testemunhas e vão se alegrar com isso. Eles vão trocar presentes entre eles, vão festejar, depois de terem matado aqueles homens que estão causando esse problema na terra. E quem vai mandar matar essas testemunhas? O anticristo. Ele aparece nesse cenário, ele aparece nesse contexto como a solução desse problema. Por isso que os povos vão ficar fascinados por ele, porque ele está causando, ele está cessando o sacrifício contínuo, ele está cessando a profecia, ele está cessando o aroma suave que as testemunhas estão fazendo, estão jogando para o alto, e Deus está respondendo, jogando na terra. Ele está cessando isso, porque ele está eliminando a causa, que é matar os homens de Deus que estão fazendo isso. Por isso que a humanidade se alegra e festeja na morte deles. E é a igreja está sendo morta, perseguida, então ela não pode ter ido embora. Amém? Acontecimentos da segunda metade da semana. Agora o chifre pequeno se tornou grande. Apareceu o chifre pequeno. Isso acontece na segunda metade da última semana até o final dela. Amém, irmãos? Eu estou tentando ser o mais didático possível. Mais do que isso é impossível. Está tudo ali, ó, os acontecimentos da última metade, da segunda metade da última semana. Vamos ao primeiro acontecimento. O chifre pequeno derruba 3 reis. Está lá escrito em Daniel 7, verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles, entre os 10 chifres, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre, no chifre pequeno, que arrancou 3 chifres, havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Quem é esse aí? Eu quero ouvir, irmãos. Eu preciso desse feedback para saber se vocês estão me entendendo. Quem é esse aí que está aparecendo? O anticristo. O chifre pequeno. Ele aparece e derruba 3. Arranca 3. Ele arranca 3. Tá certo? E tem uma boca que fala grandes coisas. E essas grandes coisas que ele fala é contra Deus. Contra Deus. É blasfêmia contra Deus. Daniel 7:24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Estou lendo o mesmo texto de Daniel 7:8, agora em Daniel 7:24. O que eu quero frisar aqui é que ele derruba 3 reinos daqueles que a gente viu, que fazem parte da 7ª cabeça da besta. São 3 nações, tá? Eu tô muito inclinado a afirmar que um dos 3 que ele vai quebrar é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Você já está vendo a nação americana perder força.
o dólar perder força. É só você acompanhar a geopolítica, você está vendo que os Estados Unidos está lutando para se manter na hegemonia do poder. Está lutando, está cada vez mais difícil. Uma coisa que era incontestável era o poder da nação norte-americana. Hoje ela não é mais incontestável. Ela está se sobrevivendo, lutando para se manter na hegemonia do poder das nações da terra. Eu tenho quase certeza que o mundo árabe vai quebrar um chifre, e esse chifre é os Estados Unidos. Os outros dois eu não sei, mas um é. Então a gente vai ter que viver para ver. Mas você tem que entender que isso aí está acontecendo na metade da última semana de Daniel. São coisas que só vamos saber quando chegar perto lá. A gente ainda não sabe nem quem são os 10 chifres. Lembra? Só sabemos 5. Faltamos saber os outros 5. Como é que a gente vai saber quais são os 3 que quebraram? Se esses 3 estiverem nos outros 5 que ainda vão aparecer, a gente não sabe. Isso é uma profecia que vai se cumprir na metade da última semana, amém? Não adianta conjecturar. Isso. O chifre pequeno, ele é o anticristo, e ele vem do Iraque. A nação da onde ele vem é o Iraque. Mas ele, como está escrito na Bíblia, ele governa da Turquia, norte de Israel. E depois ele desce para Jerusalém, entra em Jerusalém e estabelece um reino em Jerusalém. A gente vai ler aqui, mas é só para adiantar. Porque tem profecias na Bíblia que falam que na Turquia está o trono de Satanás. Em Apocalipse, nas 7 igrejas, o Senhor Jesus fala que na Turquia está o trono de Satanás, que é Pérgamo, para a igreja de Pérgamo, que é na Turquia. Está lá, ele diz que lá é o trono de Satanás. Então, vamos lá. Apocalipse 13, 5. Olha o que sai da boca. Ele fala que ela tem uma boca, esse chifre tem boca que fala grandes coisas. E olha aí Apocalipse 13, 5, o que sai da boca. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhes o poder para agir por quanto tempo? 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Pode fazer as contas aí, 3 anos e 6 meses. É o poder em que ele vai governar. Amém? Os primeiros 3 anos e meio, as testemunhas falam e não morrem. Morrem na metade da semana. Os próximos 3 anos e meio, o anticristo persegue, mata os cristãos e governa por esse tempo. Amém, irmãos? É isso aí. Passa aí, irmão, por favor. Acontecimentos da segunda metade da semana. Surge a besta da terra. A besta do mar surge dentre as nações da terra, que é a ONU, que tem a besta de 7 cabeças e 10 chifres, é a ONU, que traz com ela outros 6 reinos que já existiram e 10 reis que estão na 7ª cabeça dela. Isso aí está entre as nações da terra, por isso que ela emerge do mar. Mar são povos, línguas e nações. Só que tem uma outra besta que emerge da terra. Vamos ver as características dela. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta, da besta do mar, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida de espada e vivia. Apocalipse 13, 11 e 14. Vamos explicar isso aí, tá? Primeira coisa, a besta da terra, ela tem a boca, o aspecto de cordeiro, porque ele fala as coisas que enganam, que com o aspecto de Jesus, eles falam coisas boas, legítimas, com aparência de bom, mas
são falsos profetas, enganam. A profecia de um falso profeta, ela não é estarrecedora para você recusar, ela te engana, ela enche o teu ego, ela faz você se achar o último biscoito do saco, ela faz você se sentir bem, ela te engana, porque a boca desse profeta é uma boca de dragão, é uma boca de engano, é uma boca de um falso profeta. Então a besta da terra é o falso profeta. Você leu aqui que ele tem o poder de fazer cair fogo do céu, igual as duas testemunhas que são profetas de Deus. Para que ele faz cair fogo do céu e tem esse poder? Para enganar, irmãos. Porque muitos vão achar que a coisa está vindo de Deus e não está vindo de Deus, é fogo estranho. O fogo que está caindo do céu não vem de Deus. Você se lembra, na Bíblia, quando Moisés e Arão foram diante do faraó, e Moisés pegou o seu cajado e fez ele virar uma serpente, lembram disso? Pois bem, o faraó, que era o imperador de um império, do império egípcio, que é a primeira cabeça da besta, ele, quando viu Moisés fazer aquilo, ele chamou quem para fazer também? James e Jambres, lembra disso? Dois profetas falsos, que na presença da besta do mar, e eu estou transliterando aqui, fazendo um Ctrl-V, Ctrl-C dos dois contextos para você entender e se posicionar. Entenda aí o faraó como a besta do mar, James e Jambres como a besta da terra, Arão e Moisés como as duas testemunhas. Aí está lá, as duas testemunhas fazendo o cajado virar serpente. Ele vai e chama o falso profeta, que na presença dele tem poder para fazer isso, e faz o cajado também virar serpente, não faz? Não acontece isso? A besta do mar, dando poder para a besta da terra, fazer milagres e prodígios na frente dele, para enganar todo mundo, e enganou todo mundo que estava ali. O povo do Egito que estava ali, os servos de Faraó olharam e falaram, eles têm cajado que vira serpente, nós também temos. Só que ali estavam dois profetas de Deus e dois profetas do diabo, James e Jambres. Você está entendendo? Eu estou trazendo esse contexto para você entender como é que vai ser no tempo do fim. É tudo de novo, parecido. Esses homens, agora, esse falso profeta, essa besta da terra, ele não é só um personagem, ele é uma legião de personagens, vários falsos profetas. Isso já tem acontecido hoje, irmãos. Você está vendo isso acontecer hoje. Isso só vai piorar, isso só vai aumentar de intensidade. Eles têm poder de fazer cair fogo do céu. E esse personagem, o falso profeta, que são falsos profetas, vão fazer os homens da terra criar uma imagem de uma besta, de uma imagem igual à besta do mar, uma imagem que leva para a besta do mar e vai dar fôlego de vida a ela. Você lembra no tempo de Nabucodonosor, quando ele criou a sua estátua no meio da Babilônia e fez todo o povo se dobrar diante dela? Lembra disso, irmãos? Não era uma imagem do reino de Nabucodonosor, aquela imagem lá? De novo vai acontecer isso, irmãos. Babilônia era uma das cabeças da besta. Vai acontecer de novo. Você está vendo que os impérios todos estão vindo de novo, reconfigurados no tempo do fim, e todos os acontecimentos que aconteceram no contexto em que eles existiram, está voltando a acontecer no tempo do fim de novo, trazido pela besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Vocês estão vendo isso, irmãos? Está aí, está tudo em código aqui. Eu estou tentando descortinar isso para vocês entenderem que isso tudo vai acontecer de novo, de igual modo. Aí ele fala, ele cria essa imagem, e aí isso aí envolve a tecnologia, envolve a inteligência artificial, envolve o transhumanismo, envolve tudo que você está vendo acontecer aí. Uma imagem ganhar fôlego de vida de homem, a gente já está vendo acontecer, irmãos. Se você entrar no YouTube, você vai ver uma boneca lá, que foi criada pelo mundo árabe, chamada de Sofia, que é sabedoria, a palavra Sofia. Ela é uma boneca com o seu HD na cabeça, municiado de inteligência humana, uma inteligência artificial, e ela foi colocada, está no YouTube, tá, irmão? Você pode botar lá e você vai ver, boneca Sofia. Ela
ela está numa banca cheia de outros homens e ela desbanca um ser humano nos argumentos. Cheia de inteligência, um boneco robô com inteligência humana discutindo sobre assuntos específicos com outro homem especialista no assunto, e ela simplesmente arregaça o cara. O que ela tem na mente são bancos de dados, irmãos, de outros seres humanos. Só que olha a covardia, um ser humano contra um banco de dados de outros seres humanos. E ela é uma boneca de inteligência artificial. Você está vendo aí uma boneca com cérebro municiado de inteligência humana, contendendo contra um outro homem de carne e osso. Isso aí agora. Imagina no tempo do fim, quando a tecnologia estiver mais apurada ainda, quando a tecnologia estiver mais desenvolvida ainda. Essa imagem, ela vai trazer consigo uma gama de tecnologia em torno dela, que vai fazer com que os seres humanos sejam completamente controlados. Por isso tem a marca da besta. A marca, ela é espiritual, mas ela é literal também, porque você precisa dela para comprar e vender. Está escrito, a marca tem um número que leva para um homem. O número 6 é o número do homem, por isso é 666. Esse número leva para o reino da besta, para o reino do anticristo. E essa marca te possibilita comprar ou vender dentro de um sistema completamente tecnológico, monitorado e controlado por esse homem que é o anticristo. Você hoje aí no seu bolso, você tem um celular, irmãos. E esse celular, ele, só de ouvir você falar que você quer comprar um carro, no outro dia você entra no Google, já tem lá Web Motors, um monte de coisa de carro para você comprar. É mentira isso ou é verdade? Às vezes você fala um negócio e você entra no Facebook ou no Instagram, qualquer coisa, já viu um monte de propaganda sobre aquilo que você falou. Pô, como é que ele te escutou? Escutou. Isso aí é um olho da serpente que você tem dentro do seu bolso. Está escrito, está escrito. É o olho da serpente, irmão. Essa tecnologia, ela vai estar toda interligada, e isso já acontece na China. Na China, os homens andam na rua, os olhos da serpente, que são aquelas câmeras que estão nos postes, estão espalhadas pela cidade, elas ficam mirando na cara da pessoa, identificando quem é ela pela biometria facial dela. E ali ela diz quem é aquele cara, o que ele faz, quanto ele ganha, quem ele votou, como ele é, o que ele representa dentro da sociedade, e tudo isso vai dizer os lugares que ele pode ou não pode ir, estabelecidos pelo governo. Tudo por uma câmera de poste que joga na cara dele e identifica ele quem ele é. E se ele for um procurado, um foragido, ele é preso. E aí, pastor, ainda tem uns scores. Oi? Scores, igual de banco. Já mapeia tudo ele, se ele não alcançar pontuação, ele não pode viajar para outro país. Isso já acontece agora. E uma outra coisa mais estarrecedor é que o computador mais bombado hoje, deram uma equação para ele realizar, ele levaria 20 anos para realizar essa equação. Já desenvolveram o computador quântico, só que ele está muito grande, e o que a tecnologia hoje levaria 20 anos para resolver, o computador quântico resolveu em poucos segundos. Então, tudo que você entende de tecnologia hoje não significa nada perto da tecnologia quântica, que já está bem pertinho de ser lançada no mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Para onde a coisa está indo? É isso. Então, você imagina essa gama de tecnologia chegando lá na metade da última semana para perseguir os cristãos. Você está entendendo que você vai ter que abrir mão de tudo isso aí que você tem? De todo esse conforto que você tem? Da tecnologia que hoje você tem ao seu favor? Você vai ter que abrir mão disso. Primeiro, se você não abrir, você vai ter que botar a marca da besta. E quando você bota a marca da besta, você nega a Cristo. Outra, se você botar a marca, você compra e vende no sistema da besta. Você participa dele.
Se você não botar a marca da besta, você vai ter que depender de Deus para comer e para beber. Está começando a trazer na sua mente o que aconteceu no Egito, quando Israel saiu do Egito e foi para o deserto. O que aconteceu com o povo de Israel? Ficava na dependência de quem? Saiu das comidas do faraó, das gorduras, das comidas gostosas do faraó, das uvas, das azeitonas do faraó, e teve que viver comendo maná, que tinha hora para pegar e quantidade para pegar, e na hora para pegar. E o povo de Israel murmurava, reclamava, dizia que aquele pão era um pão nojento. Queria beber água? Tinha que esperar Moisés fender a rocha para sair água da rocha. Amém? E assim Deus fez uma aliança com o seu povo no deserto, e vai voltar a fazer. Está escrito em Zacarias, está escrito em Oséias, que ele vai fazer uma nova aliança com o seu povo, não como ele fez no Egito, mas uma nova aliança. Então, para quem morre em Jerusalém, espada, espada. Quem tem que ir para cativeiro, cativeiro. E quem tem que fugir para o deserto, deserto, porque Deus vai provar no deserto esse povo de Deus que for para lá. E vai ter que viver sem tecnologia, vai ter que viver sem conforto, vai ter que viver longe das coisas desse mundo, assim como João Batista viveu no Império Romano, no deserto, com o espírito de Elias dele, lembrando ao povo: arrependei-vos, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. É o que a igreja vai fazer, preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. O pastor Everaldo hoje falou isso aqui: nós vamos preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, e a igreja toda glorificou, amém, glória a Deus. Mas você está disposto a largar o seu conforto, a sua vida, e deixar tudo para trás, que nem a mulher de Ló, sem olhar para trás? É isso que vai acontecer com a igreja. Tem a parte boa? Tem, a glorificação, a volta de Jesus, reinar entre as nações. Mas tem a prova: Deus vai testar a sua igreja e vai apurar ela como ouro de Ofir, até que ele veja na igreja a sua face resplandecendo. E é só no fogo que o ouro é apurado e a impureza sai. E o fogo é o deserto, que a igreja vai de novo, porque muitos morreram para não ir e dar lugar para você ir para esse deserto, longe dos olhos da serpente, assim como está em Apocalipse 12. Amém, irmãos? Então, a besta da terra, ela vai fazer essa imagem cheia de tecnologia para matar o povo de Deus, para perseguir o povo de Deus, para conseguir escanear, mapear onde estão os povos de Deus, os eleitos de Deus espalhados pela terra. É através dessa tecnologia, através de reconhecimento facial. Todo mundo aqui hoje tem biometria facial, tem ou não tem? Só os mais idosos que não têm condição de mexer com a internet, não sabem mexer. Mas a maior grande parte de nós aqui já cedemos os nossos bancos de dados para o sistema. Acabou? Aí. Eu estava conversando com eles aqui, eu falei: rapaz, eu já deixei passar meia hora. Pô, vamos embora então, vamos terminar, ué, fazer o quê? E é muita coisa, queria ver se a igreja, porque amanhã a gente pode continuar, porque faltam 14 slides ainda, né? Tem, então vamos encerrar, porque amanhã a gente vai começar do término da última semana. E aí a gente vai falar de arrebatamento, vai falar de ressurreição, e é uma aula bem mais rápida do que essa. Se você quiser ficar aqui até quarta-feira, a gente está a última aula quarta, não tem problema. Não dá. Eu sei. Mas, irmãos, tem mais riquezas de detalhes. Eu vou fechar aqui, eu não vou ler até o final não, porque eu já sabia que isso aí ia ser desse jeito. É complicado você numerar os eventos e falar com detalhes de esses eventos, para que vocês não saiam daqui achando que eu só falei e não mostrei nada. Tem que ler os textos. Sua apostila está aí. Na metade da última semana, lá para o final, as testemunhas vão ser perseguidas, vão ser mortas, vão cair 7 cálices da ira ainda, que Deus vai jogar sobre o reino da besta, que está estabelecido. Esse homem da iniquidade, ele vai montar um império, vai governar por 3 anos e meio, vai tentar perseguir os cristãos, vai conseguir matar alguns, outros vão fugir para o deserto, vão sobreviver lá por 3 anos e meio, providos pela mão de Deus, como está em Apocalipse 12, porque precisa ser mantido um povo de Deus vivo no deserto, para que as trombetas continuem caindo na terra e os cálices da ira caiam na terra. Quem vai fazer isso é a igreja que está viva.
vai haver um remanescente de igreja vivo na volta de Jesus. Nós vamos ler os textos amanhã, quando Paulo fala da ressurreição e do arrebatamento. Então, tudo isso vai acontecendo e Deus vai jogar cálices da ira sobre o reino da besta. E o reino da besta, em contrapartida ao que o reino da besta fez nos filhos de Deus, que foi matar e martirizar os filhos de Deus. Deus vai ferir o reino da besta com 7 pragas, 7 cálices da ira. E nesses 7 cálices da ira estão o primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai. Aí eu já estou passando de forma panorâmica para você entender, está tudo aí na tua apostila. E quando chegar na última trombeta, no 7ª trombeta, Deus ele arregimenta o seu exército no arrebatamento nos ares e cai o 7º cálice da ira, que é o povo de Deus, uma chuva de pedra que vai cair na terra, está lá no 7º cálice da ira. Você pega aí e lê. O 7º cálice da ira fala, a igreja é arrebatada aos ares, na 7ª trombeta, o 7º cálice da ira cai na terra, uma chuva de pedra que cai sobre a terra, que é chamada de Grande Babilônia, a terra é a Grande Babilônia, que tem um reino governado pelo anticristo, vai cair uma saravada de pedra sobre a Grande Babilônia, depois o Senhor Jesus desce com a sua igreja e vai pelejar com o resto dos seres humanos marcados pela besta, que sobraram dessas crises, dessas batalhas, dessas pragas, e vai pelejar contra eles para estabelecer o seu reino lá em Jerusalém. Basicamente é isso, e amanhã a gente continua daí. Pronto, amém? Eu queria só ler um texto antes de acabar. Está lá em Daniel 2, 44 e 45, é o último texto, que mostra essa chuva de pedra de uma forma enigmática aqui, mas você vai ver o que vai acontecer quando essa chuva de pedra cair. E essa chuva de pedra, ela é uma pedra não feita por mãos de homem. Olha o que está escrito em Daniel 2, 44 e 45. Mas nos dias desses reis, dos 10 reis e do chifre pequeno, que está na 7ª cabeça, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Esse é o texto que mostra a pedra caindo sobre o pé da estátua de Nabucodonosor e acabando com os 10 reis e acabando com o chifre pequeno, e Deus estabelecendo através de Cristo e a sua igreja o seu reino sobre essa terra. Amém? É isso aí. Cadê o pastor Everaldo? Amém. Meu irmão, igreja, é uma bênção de Deus, né? É um filhão. Vocês estão vendo o que é a Bíblia? Aí vem pessoas, infelizmente, que não estudam a Bíblia e inventam doutrinas e joga ou prega, solta no YouTube, faz podcasts, falando coisas e não param para estudar, não param para se debruçar, para montar esse quebra-cabeça. Deus não gosta de preguiçosos. Deus não deixou as coisas assim, você tem que montar. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Pedro, pastor Damásio, pastor Márcio, pastor Igor e tantos outros. Lá no IHOP que eu aprendi, como David Slacker e outros mais, e a gente está sempre aprendendo com o Espírito Santo e crescendo. Aproveitem esse material que está aí no seu celular. Aproveite a apostila, adquire os livros, leia, ensine seus filhos, porque esse é um assunto pertinente às últimas horas que nós estamos vivendo. É sobre isso que nós temos que estudar, porque quanto mais você aprende sobre isso,
a sua fé aumenta. A fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus, Romanos 10:17. Aprendei sobre as coisas do Espírito. Não é isso que estão inventando por aí. Não é campanhas de bugigangas ungidas. Não são coaches. Pastor comédia, ficar contando piada para todo mundo rir. É bom, no momento é bom dar umas risadas. Mas isso não soma na tua vida. Depois você sai de lá, sai desses lugares, você fica estagnado. Aqui não. Paulo diz: tem um alvo para mim. Esse é o meu alvo. É para lá que eu vou. Eu tenho um norte. Eu tenho uma direção. Eu sei que o que queima aqui no coração do pastor Pedro é de passar tudo isso, derramar sobre os corações de vocês. Venham amanhã. Se não puder, assista no canal do YouTube. A gente vai conversar com ele, né? Mas é do jeito dele. Dá uma introdução daquilo que faltou e continua na outra. E a gente entra para a madrugada. Em nome de Jesus. Amanhã é segunda sem lei. Mas eu agradeço demais, cara, que eu tenho aprendido com vocês para a glória de Deus. Eu espero que a igreja tenha aprendido algo importante nessa noite. Amém? Mas antes de encerrar, eu queria que ele orasse por nós. Orasse em nome de Jesus. Antes do pastor orar. Gente, eu nunca vi um povo para gostar de conversar sobre Bíblia mais do que os cavalheiros. Os cavalheiros, né, que estão, eles ficam lá em casa. E eles emendam o café da manhã, o almoço, o café da tarde, até a hora de vir para a igreja, sentado na mesa. A gente tira prato, tira café, bota café. E eles conversando sobre Bíblia, junto com o pastor Everaldo. Então, assim, a gente pega um alimento mastigado, né? Porque eles se debruçaram para estudar. Eu estou só reforçando o que o pastor Everaldo disse. Pegue esse material e se debruce sobre esse material, que eu sei que demorou anos. Pastor Damásio ali, que é, né, o mais experiente, demorou anos para eles estarem prontos. Mas eu queria dar um recado para a igreja. Eu sei que boa parte da igreja já foi embora, mas eu estava ali conversando com o Vinícius. No final de semana 9, não é isso, Vinícius? 9 de julho, nós teremos uma escola bíblica de férias lá no Cairós, para os adolescentes, para os jovens de 12 a 17 anos. Então, os pais que estão aqui, que têm adolescentes, que têm jovens até 17 anos, e quer ter um final de semana de férias, com conhecimento, com profundidade, com busca ao Senhor, procure o Vinícius ou a Maria Fernanda. A Maria Fernanda está bem difícil de encontrar. Onde você achar um barrigão por aí, é ela. Tá só barriga aí. E ela tá, gente, ela já está prestes a ter neném. E ela vai estar lá servindo a Deus com os seus filhos. Então, se ela vai estar lá servindo a Deus com seus filhos, você não pode deixar seu filho em casa na internet de férias. Faça um esforço para que o seu filho cresça no conhecimento da palavra, na busca do Senhor, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e Pai, eu quero te bendizer nessa hora, Senhor. Te agradecer, Senhor, por tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Te agradecer, Senhor, porque Tu guardou para esse tempo e revelou aos seus pequeninos as coisas mais preciosas que tem na sua palavra, Senhor. Aquele tesouro escondido que fala sobre o seu reino. Nós queremos agradecer, Senhor, porque nós não somos reconhecidos entre os homens dessa terra, nós não somos reconhecidos sobre os reis desse mundo, somos apenas filhos de Deus que buscam a sua palavra e te adorar na tua essência, Senhor, em espírito e em verdade. Nós queremos te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer por cada vida que abriu mão do seu final de domingo com a sua família. Muitos vieram sozinhos, que abriram mão, Senhor, do seu final de semana, do seu final de noite. Estão chegando tarde nas suas casas agora, indo para suas casas no tardar desse dia.
Eu quero te agradecer, Senhor, pela fidelidade do teu povo e a perseverança em ouvir, em querer saber sobre as suas coisas, Senhor. Eu quero abençoar em especial cada um desses homens, cada um representante de família aqui, que ficou até essa hora aqui estudando a palavra de Deus. Que a tua mão seja sobre cada um deles, sobre a família de cada um deles, sobre o celeiro de cada um deles, e que tua palavra nunca falte aos ouvidos e ao coração de cada membro de cada família representada aqui nessa noite. Eu quero abençoar a comunidade cristã Logos, Senhor, que essa palavra marque como um ponteiro firme no coração dessa igreja, que daqui saiam profetas que vão profetizar pelas nações, propagando o reino de Deus. Eu creio, Senhor, que muitos homens sairão daqui com a tua palavra do Evangelho do Reino, poderosa para mudar vidas e trazer esperança às nações que estão depositando a sua confiança em homens falidos, homens com natureza humana caída. Que a esperança do reino vindouro de Cristo sobre essa terra saia da boca dos teus eleitos aqui dessa comunidade, e que traga esperança para outros irmãos que estão aí pelo mundo afora. Eu quero também abençoar a vida do pastor Everaldo, da pastora Ilma, das suas famílias, dos seus filhos, dos seus netos, das suas noras. Que a tua mão seja sobre a vida dessa família, Senhor, do pastor Everaldo e da pastora Ilma. Que a tua mão, Senhor, de abundância, de prosperidade, seja sobre a casa deles, e que eles continuem com esse coração abençoador, um coração de hospitalidade, que nos traz aqui com muito carinho, e com um carinho de pai e mãe. Eu quero abençoar a vida deles, abençoar o ministério deles, a comunidade cristã Logos, e que aonde eles colocarem as suas mãos, sejam sementes férteis a 100 por 1. Assim seja, para a glória do teu nome, Senhor. Leva o teu povo debaixo da tua mão, guardado, e que toda a armadilha de Satanás caia por terra em nome de Jesus, e que a graça do Senhor, as consolações do Espírito Santo e a tua graça seja sobre cada família aqui presente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.